Vai ver agora o nosso repórter Rogério Fernandes, tá? O Rogério se encontra nesse momento no maior pronto-socorro do Rio Grande do Norte, para onde foram levados as duas vítimas dos ataques, em Riachuelo e na cidade de Extremóis, tanto a professora lá de Riachuelo quanto o seu Juvenal. Agora, eu queria falar inicialmente do caso de seu Juvenal, Rogério, lá de Extremóis. Qual é o detalhe, a informação mais atualizada que você tem? Olha, Salete, a gente tentou agora há pouco um contato com a família, a filha dele não saiu aí para conversar, também conversar aqui. O que a gente sabe é que ele foi cirurgiado, teve amputação de membro, infelizmente. O seu Juvenal, que ia da casa dele até a estação, como normalmente fazia para conversar, e terminou sendo atacado pelos cachorros. Mas a gente vai trazer mais detalhes de como aconteceu o fato no sábado com o repórter Ranilson Oliveira e o repórter cinematográfico Elias Fernandes. Agora. No vídeo gravado minutos após o homem quase ser morto pelos cães, o morador registra com o celular a vítima à espera do socorro. Atacou aqui, ó. O cachorro aqui, o cachorro pitbull. Dois pitbull aqui da obra, pegaram o cara. Nessas fotos, Juvenal Gomes de Souza, de 57 anos, aparece caído no meio da rua e inconsciente. Ele sofreu graves ferimentos, principalmente nos braços. O ataque aconteceu por volta das 5h30 da tarde do último sábado. Seu Juvenal caminhava sozinho aqui pela rua Euclides Dantas, a cerca de 1 quilômetro da casa onde ele mora com a família, mas não percebeu que o portão desse condomínio aqui em construção estava aberto. E o pior de tudo isso, que os dois cães da raça Pitbull estavam soltos. Os animais, logo que saíram daqui do imóvel, atacaram a vítima bem aqui, nesse ponto. Seu Juvenal ainda tentou correr, mas acabou alcançado pelos dois animais. Aqui no chão, ainda é possível ver, olha só, uma roupa, uma camisa que era utilizada por ele. E um pouco mais à frente, nas imagens de Elias Fernandes, as marcas de sangue. O pior só não aconteceu aqui graças a um caminhão da coleta de lixo que passava no momento do ataque. Os trabalhadores da empresa utilizaram as ferramentas para espantar os cachorros e, além disso, utilizaram as camisas para fazer torniquetes e, dessa forma, impedir que o homem morresse aqui no local. A família acredita que foi graças aos primeiros socorros dos trabalhadores do caminhão do lixo que conseguiram estancar a hemorragia que o homem conseguiu chegar ao pronto-socorro Clóvis Sarinho com vida. Na tarde deste domingo, encontramos a família do seu Juvenal apreensiva. Segundo a irmã, todos os dias ele costumava fazer o mesmo percurso. Saía de casa para conversar com alguns colegas na estação ferroviária de Extremóis. Eu sei que ele vai todo dia andar, caminhar. Ele todo dia. Até que quando eu cheguei lá, eu falei com a mulher disse, todo dia eu vejo seu irmão passar aqui. Todo dia eu vejo seu Juvenal passar aqui. Ainda segundo a dona Maria José, logo que chegou ao hospital, Juvenal passou por cirurgia e, diante da gravidade dos ferimentos, os médicos decidiram amputar os dois braços dele. Há 5 anos, a vida do Juvenal mudou completamente. É que a esposa dele, a Irani, sofreu um acidente vascular cerebral e, a partir daí, ele deixou o trabalho para cuidar dela e da casa. Era ele perto de mim, eu estou também faz 5 anos que eu estou ainda sequela de AVC. Então, no caso, eu queria que tomasse providência alguma coisa, porque o meu já está feito, mas pelo menos fizesse mais por ele. O que é que ele faz em casa para a senhora? Ele faz tudo, faz tudo. Viu? Algumas coisas, tudo. Lavava a louça, lavava a minha roupa, menos engomar, porque não tem roupas que não é necessário, viu? E o almoço, que é o principal, a alimentação. Então, no caso, eu quero que Jesus e os dele também façam alguma coisa. A Irani não sabe como vai ser daqui para frente. Daqui para frente eu só conto com a família, primeiramente com Jesus e a família, e do jeito que eu estou, fazer um pouco também. No momento certo, porque no momento que eu estava também de AVC, eles cuidaram também a família dele também. Então é uma mão lavando a outra, né? Fazendo uma posição de um para o outro. E agora vocês esperam por justiça também em relação a isso? Relacionamento eu prefiro que tenha muita justiça no momento, viu?
tenha justiça mesmo. Segundo o Marco Antônio, os 2 cães da raça Pitbull que atacaram o Juvenal pertencem à construtora responsável pela obra do condomínio. Até o momento não chegou a ter nenhum contato com a gente. Ele poderia muito bem chegar até a gente e assumir o erro dele e tentar ajudar de alguma forma, porque é o mínimo que ele tem que fazer nesse exato momento. É o que a gente espera. Ainda de acordo com a família, até amanhã deste domingo, o Juvenal permanecia na UTI, mas no meio da tarde foi encaminhado para a enfermaria. Apesar disso, segundo o Marcos Antônio, ele precisa de ajuda. Vocês chegaram lá no local, ele conversava normal? Conversava com minha filha, eu não cheguei perto. Chegou a dizer alguma coisa? Que ia morrer. Só dizia isso, que ia morrer. Que não ia escapar, que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. Porque ele não estava suportando. Que era muita dor, muita dor. Imagina só você estar caminhando, estar numa rua e perceber que 2 animais, 2 cachorros, né, de uma raça muito conhecida em todo o mundo, que é a raça Pitbull, que dizem, eu não posso afirmar, são cachorros com um certo instinto violento, agressivo. Já outros dizem que não. Adestradores, pessoas que criam o animal, né, dizem que não. Que se você adestrar, criar de outra maneira, sem estimular o animal à violência, eles serão dóceis. Então há todo esse questionamento. Mas aqui vamos para uma situação. Daqui a pouco eu vou voltar com o Rogério para falar da situação de saúde, tá? Daqui a pouco o Rogério volta lá do Valfredo Gugel para falar do estado de saúde, tanto do seu Juvenal quanto da professora de Extremóis. Só que os moradores de Extremóis afirmam, os familiares de Juvenal, o pessoal da vizinhança dessa obra, desse condomínio, afirmam que já tinham alertado, já tinham dito aos funcionários, né, não sei se é o próprio dono dessa construtora que está fazendo essa obra, que os animais viviam fugindo, que não foi a primeira vez, que esses cães já tinham atacado e matado um outro animal, um cachorro. Então já era algo anunciado, o pessoal tem dito, olha, a gente estava na rua e aí alguém abriu o portão, né? Porque o animal não vai abrir o portão sozinho. Alguém abriu, alguém esqueceu aberto e eles fugiram. Eles tinham os 2 cães para evitar os assaltos, arrombamentos, evitar que sumisse alguma coisa lá da obra. Eu até compreendo isso, por conta da falta de segurança. Mas a responsabilidade, daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso Leonardo Julierme a respeito do que pode acontecer com o tutor, com o responsável em cuidar do animal, criar o animal. Ele pode ser penalizado, ele pode ser preso, ele vai pagar uma multa. Nesse caso aqui do seu Juvenal, o dono da construtora, que já deveria ter ligado para a família, não sei quem é a construtora, quem é o construtor, quem é o dono, mas a informação aí das pessoas é que até agora ninguém ligou para perguntar. Até ontem, na realidade, né? Quando a gente fez a matéria, ninguém tinha entrado em contato. Pode ser que tenha entrado em contato agora, de manhã ou de tarde. Já posso trazer o delegado? A gente ouviu, a gente vai conversar com ele agora ao vivo. Coloca aí o doutor, é o doutor Celso. Doutor Celso Júnior vai conversar comigo agora ao vivo, nesse momento, é o delegado da cidade de Extremóis, onde aconteceu esse fato. A gente agradece, doutor, a sua gentileza de já conversar com os telespectadores da TV Ponta Negra, de mais um Patrulha da Cidade. Minha pergunta é, o que é que chegou aí oficialmente? A Polícia Civil já tomou conhecimento? Foi aberto algum tipo de procedimento? Foi feito um BO sobre esse caso? Bom dia, delegado. Obrigado, bom dia a todos. Foi registrado um boletim de ocorrência nesse dia 1º de fevereiro sobre esses fatos aqui. As informações que chegaram é que a possível vítima foi agredida foi lesionada por esses cães, né? E socorrida até o hospital Valfredo Gugel. Delegado, em relação ao pessoal da obra, né, dessa construtora, eles já fizeram contato também para conversar com a polícia, para falar, para se colocar à disposição? Sim, os envolvidos já foram intimados, comparecerão hoje pela parte da tarde aqui na delegacia para a gente apurar os elementos de informações desse caso, né? O senhor tem a informação de que outros casos já teriam acontecido com esses mesmos cachorros pitbull aí dessa construtora, ou foi o primeiro caso que chegou até o conhecimento da delegacia? Sim, exatamente. Sobre o histórico, os policiais estiveram a campo hoje realizando entrevista com populares locais. A informação que foi levantada foi que
há histórico já desses cães terem agredido, já lesionado outros animais. Em relação às providências aí, a partir de que chegou o caso oficialmente até a DP, o que é que o senhor já fez, o que é que foi determinado pela sua equipe? Certo, como eu falei, os envolvidos já foram intimados, né? Serão ouvidos hoje pela parte da tarde aqui na Delegacia de Extremóis, para que a gente possa concluir a responsabilidade penal do responsável pelo cão. Se poderá responder por um crime de lesão corporal culposa, lesão corporal dolosa gravíssima. E em relação aos animais, hein, delegado? Havia, a princípio, ontem uma divulgação de que eles teriam sido sacrificados. A informação que eu tenho, eu estou inclusive com imagens dos 2 cães, né? Eles vão ficar sob responsabilidade de quem? Continuou com o tutor, foi levado para um outro ambiente, pode ser doado. Qual é a situação em relação aos animais? Certo, nesse dado momento a gente entrou em contato com o responsável pelos cães, né? E os cães estão bem. A princípio está com o responsável ainda. Ok, delegado, muito grato aqui pela participação, pela colaboração, trazendo as informações aqui para os nossos telespectadores. Desejo ao senhor um bom trabalho, tá? Estamos sempre às ordens. Obrigado. Vamos seguindo, tá? Vamos falar agora do outro caso, o da professora aposentada que também foi atacada por um pitbull e um rottweiler lá em Riachuelo. A gente vai saber a situação do estado de saúde dessa senhora daqui a pouquinho com o Rogério Fernandes, direto do hospital. Mas antes, deixa eu conversar com o Leonardo Julierme. Leonardo me parece que está com uma advogada, a doutora Juliana Rocha, que é especialista em causas que envolvem animais. Ô, Léo, de volta agora para a gente falar desse tema que é bem polêmico em relação ao que pode acontecer ou, se não pode acontecer, nenhuma punição para o tutor, não é isso? Verdade, Salatiel. A gente fica um pouco assustado, né, com toda essa situação esse final de semana que aconteceu esses 2 episódios de ataques aí de pitbulls, um em Extremóis e outro no município de Riachuelo. As 2 vítimas estão se recuperando no Hospital Valfredo Gugel e muita gente questiona a responsabilidade sobre esses animais quando acontecem, por exemplo, esses tipos de ataques. E para isso eu vou conversar com a Juliana Rocha, que é advogada de causas animais, e vai explicar para a gente como é que funciona, pelo menos essa parte judicial. Doutora, explica para a gente. A gente estava conversando anteriormente falando sobre a culpa. A culpa não é dos animais. A responsabilidade ela vai cair em cima dos tutores dos animais. Ao pé da letra, como é que isso funciona? Boa tarde. Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Salatiel. Infelizmente, a gente aqui, né, numa situação que nos traz tanto desconforto, porque a gente que milita dentro da causa animal, sempre que há um ataque, infelizmente, pela falta de informação, algumas pessoas tendem a culpabilizar o animal, mas a gente tem que lembrar que a gente fala de um ser que hoje vem sendo construída uma proteção em torno desses animais não humanos e que existe uma responsabilidade para aqueles que querem ter animal. A gente diz sempre, né, todo mundo que pode ter animal, porque existe uma responsabilidade em torno disso. Seja uma responsabilidade relacionada ao bem tratar desse animal ou evitar que esses animais tragam danos a terceiros. No caso aqui o que a gente vê é uma possível omissão de cautela, eu falo possível porque como a gente viu, o delegado se pronunciando ainda, irá ocorrer todas as investigações, que já é por si uma contravenção penal, né? A gente já tem uma contravenção penal por você ter animais que possam causar danos a terceiros e não fazer com que esses animais estejam guardados da maneira devida. Óbvio que no decorrer da investigação pode ser verificado como esses animais estavam. Se esses animais eles estavam em condições de não configurar maus tratos também, porque essa agressividade a gente evidentemente que também pode atribuir à maneira que esses animais são criados. Porém, infelizmente, nessa situação houve uma pessoa que foi vitimizada. E gravemente vitimizada. A gente fala agora de um possível crime de lesão corporal de natureza gravíssima, porque a gente vê amputação de membros permanente, né, uma lesão permanente que provavelmente, inclusive, impossibilite o rapaz, né, a vítima, de estar aí provendo com seu próprio sustento e vivendo, né, dentro da normalidade que antes ele tinha. Óbvio que a gente tem também a possibilidade de falar de uma responsabilidade cível. A gente tem danos materiais, provavelmente com tratamento que esse rapaz venha fazer, danos morais por tudo isso, por todo esse desconforto que ele vem passando e, quiçá, ser pleiteado no Poder Judiciário aí algum tipo de compensação pecuniária. Doutora, em relação aos cuidados que os tutores devem ter,
No caso de Pitbull, a gente tem casos de ataques aí de cachorros aí de diversas raças, mas no caso do Pitbull, já que ele tem uma força, digamos assim, um pouco maior, que recomendação? É passear com focinheira, ter muito cuidado deles não saírem de casa para não atacarem nem pessoas, nem cachorros? Que tipo de recomendação você daria? Então, nós estamos falando mais uma vez desse dever de cuidado que o tutor, que o responsável deve ter com o animal. Já existem alguns municípios que têm trabalhado a questão da obrigatoriedade do uso de focinheira, não somente para a raça Pitbull, mas para alguns animais que sejam potencialmente agressivos. Isso é um contexto que tem que se trabalhar para a gente entender o que quer dizer isso. Eu acho que a gente ainda precisa discutir mais sobre todas essas questões, mas o fato é que você que tem um animal de estimação, você tem que saber que você é responsável por esse animal e que você não pode trazer desconforto para outras pessoas. Não é o direito de ter animal, é a responsabilidade de ter um animal. Então, lamento que mais uma vez um pitbull, porque historicamente essa raça, ela é muito utilizada para guarda, muito utilizada para... É uma questão utilitarista mesmo, né? Ele estava lá para guardar um terreno, então ele tem um hábito específico e ataca quem ele acha que é ameaça. Então, muito a ver aí com a criação do animal, mas a gente tem que lembrar que não é só a questão do pitbull. Infelizmente fala-se de pitbull, mas isso traz um estereótipo que a gente gostaria muito de evitar isso. A gente já vê pessoas falando em não mais se ter raça, não é? E vê um pitbull e já coloca esse estereótipo de violento. Então isso nos traz uma grande preocupação. Correto. Eu vou devolver para a Salatiel de Souza, que inclusive ele tem uma pergunta para fazer. Pois não, Salatiel? Tenho sim, Léo. Tenho. Inclusive são duas, tá? Uma minha e outra do nosso telespectador, J. Silva. O J pergunta se existe algum telefone para denunciar, né, esse tutor que porventura não toma os cuidados, né, que não tem cuidado dos animais nesse tipo de situação. Ou se deve ligar para o 190 e chamar a polícia ambiental. E a minha pergunta é o seguinte, em relação ao tutor, que neste caso não era de uma residência, era de uma construtora. Quem poderá ser penalizado nessa história? O funcionário que estava lá trabalhando, que geralmente sobra sempre por menor, ou o dono da construtora pode ser penalizado judicialmente? Correto, doutora. Temos duas perguntas para fazer. A primeira é com relação a casos de cães que não estão aí devidamente cuidados ou que não estão devidamente seguros. Existe algum canal, algum telefone que as pessoas possam fazer ou é mesmo 190 através da Polícia Ambiental? Eu acredito que a pergunta seja com relação a animais que estejam soltos? Ou isso, com animais soltos. Então, a gente tem aí, né, evidentemente, as autoridades, a gente vai ter que fazer todas as formas possíveis, até porque é a autoridade que estiver na hora, né? Então, às vezes pode acontecer no final de semana, ou após o expediente, que a civil nem esteja funcionando. A gente pode ver os órgãos que são disponibilizados pela municipalidade. Salatiel, eu sei que o seu programa tem um alcance em todo o estado do Rio Grande do Norte. As estruturas municipais, elas são distintas. Então, existem estruturas direcionadas para Natal e para outros municípios. Então, obviamente, que a gente deve buscar primeiro aí as autoridades, a ambiental também é uma grande parceira em diversos momentos. Em alguns municípios a guarda municipal atua de uma maneira muito diligente em ajudar, mas assim, lembrando que quando a gente fala de crime, a gente fala evidentemente das autoridades de segurança. Nossa, é correto. Agora a segunda pergunta seria com relação à responsabilidade. Nesse caso era um terreno de uma construtora. Essa responsabilidade vai cair sobre o funcionário que provavelmente cometeu algum erro na segurança, pelo menos do terreno, ou vai cair sobre responsabilidade sobre o proprietário da construtora? Essa questão da responsabilização, ela só vai poder ser definida após as investigações, né? Então a gente precisa ver, evidentemente, onde é que está aquele link, né, do nexo causal. Quem deveria ter feito algo que não fez, que acabou culminando nessa tragédia que a gente viu esse final de semana, para que aí o Estado ele possa se virar e buscar as devidas persecuções penais e eventuais indenizações. Mas somente no decorrer, né? A gente ainda está dentro daquele momento nublado que a gente não sabe se foi funcionários, de quem são esses animais, a responsabilidade a gente ainda não tem como saber, mas as investigações irão direcionar. Doutora, minha última pergunta para fazer é com relação a esses animais que não estão sendo bem guardados, digamos assim, tem um histórico de agressividade. Esses tutores podem perder a guarda desses animais caso hajam denúncias?
caso esses animais estejam em situação de maus tratos, e aí vamos falar, né, de um comportamento bravio desse, provavelmente amarrado o tempo todo, que configura maus tratos, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo desconforto e todo esse contexto. Na questão dos maus tratos, as penas para cães e gatos, 2 a 5 anos de reclusão, multa, perda da guarda do animal, aquele animal que está em um ambiente que lhe traga desconforto, seja ele físico ou psicológico. Os animais são sencientes, né? A gente sabe disso, Salatiel com certeza também sabe disso, e todo o público aí do estado do Rio Grande do Norte, e a gente sabe que ele não teria condições de estar com esse animal. O grande problema é, dentro da estrutura que nós temos hoje, desse não olhar para a causa animal, para onde levar? Para as ONGs, que não tem mais como mantê-las? Essa é uma grande questão. Ok. Conversei então com a doutora Juliana Rocha, que é advogada aí de causas animais, explicando aí como é que funciona toda essa situação de cuidados que os tutores devem ter com relação aos animais e também em casos de ataques e responsabilização dos tutores em relação também aos ataques, principalmente que ocorreram aí nesse último final de semana. São essas as informações, Salatiel. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Leonardo, e parabenizo aí a doutora Juliana, né, que deu uma verdadeira aula, né, em relação à legislação que fala das leis ligadas à causa animal nesse país, tá? A gente vai daqui a pouco voltar com esse assunto, já trazendo o Rogério Fernandes com a situação do estado de saúde lá da professora de Riachuelo e também do cidadão lá de Extremópolis.